FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, obesidade infantil. Quais os cuidados que devemos ter com a alimentação das crianças? A reportagem é de Osana Cristina. No NACO, apoia crianças com obesidade da FESP. As crianças desenvolvem várias atividades, todas elas voltadas para a reeducação alimentar. Aqui vai ser o nosso Nutricircuito. Então nós vamos ter atividades, nós vamos aprender sobre as frutas, né? E nós vamos brincar bastante hoje. Com reuniões em grupo, as crianças participam de várias oficinas, uma forma simples de conhecer tudo sobre educação alimentar. Vamos lá? Vamos pegar a caixa? Vamos chegar mais perto aqui porque eu não vou passar a caixa, então vai ser só vocês, eu vou só orientar. Chega mais pro meu lado. Aí. Aprender através de brincadeiras. As crianças aprendem e, ao mesmo tempo, se divertem. Clara, vamos ver o que tem aí pra você. Melancia. Missão ou charada? Charada. Corda, bola ou saco? Saco. É desta forma que as crianças passam a ter consciência da importância de uma alimentação saudável. Aprendi que as frutas são mais saudáveis, tem que comer ela mais. Aprendi que não pode comer muito doce que engorda. E aprendi muitas outras coisas. Conhecer os alimentos não é tudo. O importante é colocar em prática. Comer mais frutas, verduras, legumes, beber mais água, fazer exercício físico. A gente já fez salada de fruta, já fez também o sanduíche natural, fez o bolo, fez vitamina, fez suco natural. Guloseimas como sanduíches e doces colocaram o Prislene de 12 anos bem acima do peso. A adolescente aprendeu que a mente precisa estar em sintonia com o corpo. Aprendi que tem que caminhar, que tem que também não pode só fazer dieta, essas coisas. Tem que caminhar, ficar de bem com a vida, porque senão não adianta. Para o pai, o trabalho desenvolvido pelo NACO abre novos horizontes para crianças que têm obesidade. Na casa de Prislene, muita coisa mudou. O cachorro quente que a gente comprava muito lá fora para ela, como para todo mundo, acho que ninguém come mais também. Pizza, que ela pedia muito, não pede. Após a reeducação alimentar, o espelho se tornou um grande aliado para ela. A gente olha no espelho, vê como é que era antes, agora eu já estou bem, estou mais feliz. No próximo bloco, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Núcleo de Apoio à Criança com Obesidade, já, após o intervalo. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, a obesidade infantil, os cuidados com a alimentação. Vamos conhecer agora o Núcleo de Apoio à Criança com Obesidade. A reportagem, Osana Cristina. No Núcleo de Apoio a Crianças com Obesidade da FESP, o NACO, também conta com uma sala de atendimento individual, com todos os equipamentos necessários para uma avaliação das crianças atendidas. Então, a gente pesa elas, vem para essa sala, pesa elas e pergunta o recordatório, tudo que ela comeu no dia. E a gente vai fazendo uma anamnese, pergunta o intestino, as coisas, quanto que ela bebe de água. Após a avaliação, um programa alimentar é montado para cada criança. Cada consulta, que é em 20 dias que a gente faz, a paciente vem e explica para a gente o que ela comeu. A gente passa frutas, ela recomenda frutas, água se ela não estiver bebendo, verduras. As mudanças alimentares devem ser feitas aos poucos. No primeiro mês, porque é com muita dificuldade, porque elas comem muitas bobeiras, que é bolacha, chocolate, e a gente pede para diminuir, a gente nunca tira. Então elas ficam com dificuldade, então nas primeiras vezes nem faz as coisas, depois elas fazem. Um dos objetos que mais chama atenção na sala de atendimento nutricional é a pirâmide dos alimentos. Ela tem papel importante na aprendizagem infantil. A última parte, a quarta parte, que é o topo que é bem mais afunilado, é a parte dos energéticos extras. Então são as gorduras, os açúcares simples, né? Aqui tem a batata frita, que é a gordura, tem o brigadeiro, o chocolate. Para o atendimento ser realizado no NACO, é necessário que os pacientes tenham um encaminhamento médico. Nós atendemos qualquer faixa etária, então crianças, adolescentes e também os adultos, mediante o encaminhamento que a gente sempre solicita que venha do PSF ou do ambulatório, que seja feito por médico, pela enfermeira ou pelos nutricionistas do serviço público, né? Ou até mesmo das escolas, quando se trata de criança, para que a gente possa ter um direcionamento, saber a necessidade, né? Porque as pessoas estão sendo encaminhadas. E a gente cuida sempre da questão do ganho de peso, né? Ou do excesso de peso, da obesidade. A gente cuida muito daquelas pessoas que têm alguma patologia, alguma doença, que estão relacionadas ao aspecto da nutrição. Então, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? A questão de colesterol alto, triglicéridos. Então, as pessoas podem estar procurando, que a gente está atendendo qualquer faixa etária aqui, qualquer idade. No próximo bloco, uma entrevista com a coordenadora do Núcleo de Apoio à Criança com Obesidade, a nutricionista Vivian Freitas, já após o intervalo. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos. Morto por overdose de cocaína. Juliana,
22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação, o assunto de hoje, obesidade infantil. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a nutricionista Vivian Freitas, ela que é coordenadora do curso de nutrição da FESP e também coordenadora do Centro de Atendimento Nutricional. É um prazer tê-la aqui conosco, viu, Vivian? É um prazer todo meu. Vivian, por que as crianças de hoje em dia, a maioria, a grande maioria, obesas? Olha, Larissa, eu acho que a gente tem tido uma mudança geral para todos os indivíduos, para todas as faixas etárias. E as crianças, elas são um acompanhamento do hábito da família. Então, as famílias estão aumentando a ingestão de alimentos muito calóricos, os hábitos alimentares das famílias estão se modificando. A criança hoje tem um acesso muito fácil aos alimentos, né? Principalmente alimentos supérfluos, alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutritivo, que a gente chama de alimentos com calorias vazias, né? Que são muito doces ou muito gordurosos, mas que não tem vitaminas, sais minerais, proteínas. Então, eu acho que acompanha um movimento da sociedade como um todo e da mudança do hábito na família, né? Eu acho que também muito pela praticidade, os pais optam por tudo muito prático, não tem tempo de fazer nada, de cuidar da alimentação. A mãe, Vivian, ela deve ter essa preocupação com a alimentação do filho desde quando? Olha, desde que ela inicia a introdução da alimentação para a criança. A gente considera que o aleitamento materno é a melhor alimentação para a criança de 0 a 6 meses. Então, de 0 a 6 meses, ela não precisa de oferecer nenhum outro tipo de alimento. Infelizmente, muitas mães já começam a oferecer outros alimentos sem necessidade. Aquela mãe que tem muito leite, que produz leite em quantidade suficiente, não precisa dar nenhum outro alimento. Ela só deverá introduzir outros alimentos a partir de 6 meses, quando a criança está necessitando de outras variedades de nutrientes, né? Não de nutrientes, mas de alimentos mesmo, propriamente dito. E com a introdução da alimentação, às vezes a criança, quando é de 6 meses a 1 ano, a mãe tem mais cuidado, ela prepara a alimentação mais específica para a criança, né? Então, o certo é esse mesmo, que com 1 ano ela já pode estar comendo os alimentos da família, né? Ela pode estar ingerindo o cardápio que a família ingere, mas aí que começa, então, o transtorno, porque quando ela passa a fazer a ingestão do alimento que a família ingere, e o hábito da família não é um hábito saudável, aí ela começa a ingerir alimentos supérfluos, alimentos gordurosos, a falta de tempo que a gente estava falando, né? Então, às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, hoje em dia tem muito pouco tempo para ficar com a família, para se dedicar a uma alimentação mais saudável e acaba pedindo uma pizza, um sanduíche, fazendo algum alimento prático ou até mesmo os industrializados, né? Então, uma bolacha, um prato pronto que você compra, né, no supermercado. E aí, então, você começa a ter uma ingestão muito alta de alimentos gordurosos e as crianças ainda têm as guloseimas que elas gostam, né? Começa a introduzir. A criança vai ficando maiorzinha, as mães já começam a relatar, nossa, mas ela não pode ver um doce, ela gosta de bala, de chiclete, então ela começa a ter a convivência com outras crianças. Mas por quê? Porque a disseminação desse hábito errado está em todos os lugares. Porque se todos tivessem hábito saudável, ela não ia ficar encontrando uma criança comendo bala em todo lugar. Com certeza. Né? Qual que é o grande vilão na alimentação para as crianças? Aquele que mais prejudica as crianças e mais engorda? Para mim, é o refrigerante e os salgadinhos de pacotinho. Porque o refrigerante é açúcar, né, puro,
Aí as pessoas falam, mas e o zero? Mas ele é muito ruim para a saúde também, né? Então, mesmo que ele tenha baixa caloria ou quase nada, ele é muito prejudicial para outros aspectos, né, da alimentação da criança. E os salgadinhos de pacotinho, porque são muito práticos, né? Infelizmente, tá ali, a criança abre o pacotinho, come, bolacha recheada, né? Mas os salgadinhos eu acho que mais porque é muito gorduroso, né? A quantidade de gordura, e ainda tem o prejuízo de ter grande quantidade de sódio também, né? E quando nós podemos notar que aquela criança está engordando, não é nem só pela ingestão, pelo hábito irregular, né, da alimentação. Quando isso é a ansiedade, como que vocês nutricionistas tratam isso? A gente sempre solicita o acompanhamento de um profissional psicólogo, né, para fazer a avaliação, para determinar quanto que a criança tem de ansiedade e controlar essa ansiedade para que ela não esteja descontando nos alimentos. Mas sabe uma coisa que assim, a gente tem que tomar muito cuidado? As crianças normalmente são presenteadas, né? E se elas têm um benefício, se ela na escola mesmo, venceu uma competição, ou está fazendo um esporte, ou a mãe mesmo, se você fizer isso eu dou um doce, eu dou uma bala, um chocolate. Eu chocolate, ou eu te dou o salgadinho de pacotinho. Então o que acontece? A criança vai crescendo, nós adultos até temos isso, se você teve essa relação com o alimento, né, de ser um prêmio, quando na sua infância, como prêmio mesmo, qualquer situação você ganhava um doce, uma bala, um chocolate ou um salgadinho que ela gostaria de ganhar, ou um refrigerante, ela vai trazer isso para a vida adulta. Para a fase adulta. Por quê? Toda vez que ela se sentir triste, toda vez que ela for magoada, toda vez que ela tirar uma nota ruim na escola, ela vai suprir essa... Ela vai buscar aqueles alimentos para se sentir mais feliz, mais alegre, né? E a questão da ansiedade, que hoje parece assim que o mundo está muito, né, todo mundo com essa agitação, com essa vida muito corrida, e às vezes a criança também acaba, né, passando por esse momento. Então a gente, quando está trabalhando com a criança, que a gente percebe que ela tem, né, uma dificuldade mesmo de controlar a ingestão, a gente encaminha para um psicólogo para fazer uma avaliação. Algumas dietas para emagrecer de adultos são utilizados medicamentos. Com relação às crianças, podem ser usados medicamentos na dieta de emagrecimento? Nós, como nutricionistas, a gente não considera adequado nem para os adultos. Nem para os adultos, claro. E então, para a criança, de jeito nenhum, a gente não deve oferecer a medicação, porque a medicação tem os efeitos colaterais, elas vão ter um prejuízo mais para frente, né? Essa criança pode estar se tornando um dependente da medicação. Com certeza. A gente não... Perigoso para adulto que não dirá para criança. Quase todos os profissionais que vão tratar da criança, normalmente não usam muito a medicação. Medicamento. Sabe? Aí, no então, caso, seria mudança de hábito mesmo. A reeducação alimentar. Só se houver, por exemplo, um hipotiroidismo, né? Que é um tipo de doença que faz com que a pessoa tenha um ganho de peso com mais facilidade. Aí ela vai tratar, mas a doença, a patologia, né? Não a questão exclusiva da obesidade. Vivian, algo que está faltando também nas crianças de hoje é aquelas velhas brincadeiras, né? Pique-esconde, as crianças tinham liberdade de brincar na rua, brincar com os colegas, queimada, né? E várias outras atividades físicas que queimavam as calorias, né? Essas crianças queimavam calorias nas ruas com os colegas. E hoje em dia não existe mais isso. Vocês recomendam atividade física, colocar numa academia? Como que funciona? A gente também recomenda que a criança faça alguma atividade física. A gente sempre pede para os pais ou responsáveis que façam uma avaliação com o médico ou com o educador físico para ver a capacidade, qual o exercício melhor para a criança, né? Mas ela com certeza precisa de melhorar também o estilo de vida, né, com a atividade física, porque hoje a gente tem tido muito a criança presa dentro de casa. Computador. Então, às vezes é o hábito que ela quer, porque ela gosta de ficar na frente da televisão ou do computador, ou às vezes até não é porque ela queira, mas pela situação da família, que às vezes não tem um clube para mandar a criança, não tem um parque perto de casa. E o medo de sair à rua, o movimento da rua, né? É muito. Então tem medo da criança sofrer algum dano, algum acidente de carro ou abordagem por algumas, né, pessoas que não são agradáveis. Então a criança ficou muito limitada realmente da atividade física.
Então, a gente pede realmente que a família procure alguma forma da criança fazer uma atividade física. A mãe, às vezes, ou a família, irmãos, alguém, ande de bicicleta com ela, faça uma pequena caminhada, né? Aumente a atividade física lá no colégio, na escola, procure entrar num time, né? Para competir, porque o time, eu falo assim, porque a atividade física só da educação física às vezes é pouco, né? Então, entrar num time, porque ela tem treinamento, ela faz... E vai gostar também, né? E aí a criança vai ficar mais feliz, com certeza essa ansiedade também vai diminuir. Vai passar. Com relação, para a gente finalizar a entrevista, Vivian, aos hábitos, né, dos pais. O exemplo dos pais para que essa criança, né, cresça com saúde, cresça se alimentando bem, né? Isso a gente sempre fala porque... A gente tem que abordar muito delicadamente a família, porque não adianta simplesmente a mãe ou o responsável pela criança falar que ela tem que melhorar a alimentação, que ela precisa de comer uma fruta, que ela precisa de comer verdura, que ela precisa isso. O exemplo é muito mais forte do que a fala, né, daquela pessoa na família. Então ela precisa realmente que a família também se movimente e que haja uma mudança de hábito alimentar na família, né? Porque eu brinco assim, o acesso aos alimentos supérfluos, uma bala, um chocolate, um salgadinho, é muito fácil. A criança pega, desembrulha e come, né? Agora, uma fruta, ela tem às vezes que lavar, às vezes ela não comprou, a mãe às vezes não comprou, às vezes a família não comprou, não tem lá em casa. Ela tem que pegar lá dentro da geladeira, essa fruta tem que ser lavada ainda, a verdura tem que ser preparada. Então, às vezes, são alimentos que a própria criança tem, vamos dizer, entre aspas, preguiça, tem mais dificuldade de preparar, sendo que a bala, o chiclete está ali prontinho para ela. Fácil. Então, a mudança do hábito tem que ser na família. Tem que vir de cima, tem que ter exemplo. Isso. Vivian, muito obrigada por suas explicações. Eu que agradeço. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro.